Você já parou para pensar sobre os alicerces de São Paulo? A riqueza, a imponência, os arranha-ceias que tocam o céu? De onde veio tudo isso? A história que não te contaram na escola é bem mais sombria do que a que está nos monumentos. Vamos desvendar juntos o passado que moldou a maior cidade do Brasil. Tudo começa muito antes do concreto e do asfalto. Quando os primeiros jesuítas chegaram aqui, eles não encontraram um vazio. Encontraram uma terra vibrante, cheia de povos indígenas com suas próprias culturas e modos de vida. Mas a missão, sob o pretexto de salvar almas, foi na verdade uma sentença. A cultura indígena foi esmagada, e seus corpos transformados em mão de obra forçada. A catequização era a desculpa perfeita para a exploração. E se a violência da missão não fosse suficiente, vieram as bandeiras. Homens impiedosos hoje celebrados como heróis, que adentravam o sertão não para desbravar, mas para caçar. Eles caçavam gente. Milhares de indígenas foram capturados, escravizados, arrancados de suas terras e famílias. Aldeias inteiras foram dizimadas. Culturas ricas simplesmente desapareceram do mapa. A base da economia paulista inicial foi construída sobre o sangue e a destruição desses povos. Com o tempo, a ganância encontrou uma nova fonte de riqueza, o ouro negro, o café. E para sustentar essa nova era de prosperidade, um novo capítulo de horror foi escrito. Milhões de africanos foram sequestrados de suas terras, atravessaram o oceano em condições que nem podemos imaginar para serem transformados em propriedade. O ciclo do café, que enriqueceu os barões e financiou a industrialização de São Paulo, foi regado pelo suor e lágrimas de pessoas escravizadas. Imagine a vida em uma senzala, um espaço superlotado, insalubre, onde a humanidade era negada a cada instante. Famílias eram cruelmente separadas em leilões, como se fossem mercadorias, pais vendidos para uma fazenda, mães para outra, filhos deixados para trás. A violência era a principal ferramenta de controle. O chicote, o tronco, o medo constante. O objetivo era quebrar o corpo e o espírito, garantir a submissão total. E dentro dessa brutalidade, a exploração das mulheres escravizadas era ainda mais perversa. Além do trabalho exaustivo nos cafezais e na casa grande, muitas eram forçadas a se tornarem amas de leite. Elas tinham que nutrir os filhos de seus senhores, muitas vezes em detrimento da saúde e da vida de seus próprios filhos. Uma crueldade silenciosa que mostra a profundidade da desumanização imposta por aquele sistema. A riqueza que fluía dos cafezais tinha um custo humano incalculável. Então, em 1888, veio a Lei Áurea, a abolição. Um momento para celebrar, certo? Não exatamente para os milhões de libertos. A assinatura da princesa não significou liberdade real. Eles foram jogados nas ruas, sem terra, sem casa, sem educação, sem qualquer tipo de reparação pelo trabalho de gerações. A sociedade que os explorou por séculos simplesmente lhes virou as costas. E o que aconteceu com os postos de trabalho que eles ocupavam? O governo brasileiro iniciou uma política ativa para trazer imigrantes europeus. A ideia não era apenas substituir a mão de obra, mas também executar um projeto de branqueamento da nação. Os negros, que construíram a riqueza do país, foram deliberadamente postos à margem, trocados por uma nova força de trabalho considerada superior. A exclusão foi um projeto de Estado. Hoje, quando andamos por São Paulo, vemos o reflexo direto dessa história. A opulência de bairros como Higienópolis ou a Avenida Paulista foi erguida sobre a exploração brutal de indígenas e africanos. As desigualdades sociais, o racismo estrutural, a favelização, tudo isso são cicatrizes profundas de um passado que insiste em não passar. A cidade moderna, com seu glamour e seu poder econômico, tem uma dívida histórica impagável. Olhar para os monumentos e para os nomes das ruas com outros olhos é um exercício necessário. Entender que a história de São Paulo não é apenas uma história de progresso, mas também de violência e injustiça. Reconhecer isso não é reescrever o passado, mas sim compreendê-lo em sua totalidade, para que possamos construir um futuro diferente, um futuro onde a prosperidade não seja sinônimo de exploração. Obrigado por assistir e refletir comigo. Se essa história mexeu com você, compartilhe este vídeo e siga o canal para continuarmos descobrindo o Brasil que não está nos livros. Até a próxima!